O ideal é que quando estivermos diante de uma alternativa de investimento, sempre venhamos a começar a nossa análise pelo risco. Então, antes mesmo de falar de rentabilidade, quanto podemos ganhar no investimento, temos que olhar para o risco envolvido. Quanto podemos perder naquela aplicação, naquele investimento? Lembre-se sempre das duas regras de Warren Buffett. A primeira delas, não perder dinheiro. A segunda regra, nunca esquecer da primeira. Então, o primeiro objetivo do investidor tem que ser a preservação do capital. Ele tem que se preservar investindo, preservar o seu patrimônio, para depois olhar para a rentabilidade. E diante disso, nesse vídeo vamos falar de endividamento de empresas listadas na B3. Então, aqui no final do vídeo eu vou trazer as 4 empresas com maior endividamento e que fazem parte do índice Bovespa. E aqui também vamos aprender sobre 2 indicadores que são importantíssimos. São indicadores fundamentalistas que, quando olhamos para uma ação, para uma empresa, podemos verificar a sua saúde financeira, se ela tem ou não uma boa saúde financeira. Mas antes, peço para você, já deixe o seu like se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então, vamos agora para o nosso conteúdo. Vamos começar com um estudo do Instituto Economática, onde trouxe a evolução das dívidas de empresas de capital aberto na última década. Então são empresas que fazem parte da B3 que tiveram aqui a evolução da sua dívida. Esse estudo aqui ele traz um gráfico onde tem evolução lá de 2010 até 2019. Então saiu lá de 420 bilhões a somatória das dívidas dessas 240 empresas até agora em 2019 e 2020, onde chegou em mais de 900 bilhões. Então há um crescimento do endividamento das empresas, que está caracterizado aqui no gráfico pela linha azul. Já a linha vermelha traz aqui a evolução da dívida líquida das empresas. E a linha verde é o caixa. Vocês podem perceber já que a linha verde ela não tem uma evolução tão acentuada. Então o caixa das empresas tiveram sim uma evolução, mas não comparado às suas dívidas. Então o que a gente tira de conclusão desse gráfico? É que as empresas brasileiras estão mais endividadas. Então, primeiramente, temos que olhar sempre para a dívida. E nesse estudo também trouxe aqui essa lista dos setores que são mais endividados, onde tem empresas com maior endividamento. Então temos aqui no topo da tabela o setor de petróleo e gás e também o setor de energia elétrica. Isso devido às empresas desses setores exigirem bastante capital para fazer investimento. Petróleo para fazer a extração lá do petróleo e também para as empresas de energia para construir toda a estrutura, seja na transmissão de energia ou geração ou distribuição, tá? Então, esses aqui são os setores. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo desse estudo, vocês podem conferir depois, tá? Vamos falar que sempre a análise ela deve ser feita dentro do setor. Não adianta eu analisar endividamento de empresas de setores diferentes. Então eu tenho que pegar um setor, olhar para ele e colocar uma empresa ao lado da outra e comparar o seu endividamento para verificar qual empresa tem a maior saúde financeira, tá? Então só faz sentido comparação dentro do mesmo setor. Não tem como a gente comparar setores diferentes. Então, primeira coisa, ao fazer essa análise fundamentalista, olhem dentro do mesmo setor. E por que uma empresa pega o endividamento? Temos que entender como funciona a dívida das empresas e por que elas pegam capital de terceiro para investir. Elas pegam basicamente para expandir os seus negócios, para aumentar o seu lucro futuro, seja ele por crescimento orgânico ou crescimento inorgânico. O crescimento orgânico é quando a empresa faz investimento, aumenta a sua fábrica, aumenta os seus negócios, naturalmente. E o inorgânico é quando ela compra outras empresas. Então a empresa que ela quer expandir, ela pega essa dívida para expandir o seu negócio. E esse negócio da empresa tem que ser necessariamente mais rentável do que o custo da dívida. Então a empresa ela pega
A dívida ela tem um custo, ela vai pagar um custo anual pelaquela dívida, seja por meio de uma debenture ou qualquer outra emissão de dívida. Ela vai ter um custo, então a rentabilidade da empresa tem que ser maior que o custo da dívida para fazer sentido. Tá? Agora, tem outras possibilidades de uma empresa vir a pegar capital de terceiros, visando o quê? Somente aumentar o seu caixa porque está passando por um momento difícil. Então essa dívida já é ruim. Quando a gente olhar essa possibilidade de endividamento só para a empresa se manter, é uma dívida ruim. Enquanto no primeiro caso lá de expandir o seu negócio com um negócio rentável, é muito positivo ter dívida. Então a conclusão que a gente chega aqui, que a dívida em si, ela não é ruim. Tá? Tem que ver o sentido dessa dívida, o porquê que a empresa ela pegou esse endividamento. E outra questão muito pouco falado, inclusive na internet, em sites, é que as dívidas elas são muitas vezes positivas para a empresa. Por quê? Porque o custo dessa dívida entra como abatimento de imposto de renda. Então a empresa ela tem aí os seus negócios, ela vai aqui, ela tem a sua dívida, o custo da dívida vai entrar para abater no lucro. Então quando ela diminui esse lucro, necessariamente ela vai pagar menos imposto de renda, tá? Então a dívida também traz esse aspecto positivo quando diminui o pagamento de impostos dela mesma, tá? Então isso é muito importante. Então vamos agora verificar quais são os dois indicadores que são importantíssimos para a gente olhar para entender a saúde financeira da empresa. A primeira delas é a dívida líquida sobre EBITDA, tá? Então eu vou pegar a dívida líquida da empresa, vou pegar a dívida bruta, tirar o caixa e chegar na dívida líquida. E dessa dívida líquida eu vou dividir pelo EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional, é o lucro antes de abater os impostos, taxas, depreciação e amortização, tá? É o EBITDA. Então a gente vai dividir a dívida líquida sobre o EBITDA e vai dar um número. Esse número é quanto tempo, quantos anos a empresa ela demora para pagar essa dívida usando o seu lucro operacional. Tudo bem? Nada mais que isso. E esse número ele tem que ser no máximo em 3. Então os especialistas eles têm essa indicação de que no máximo esse número seja, esse múltiplo seja de 3, tá bom? Então acima disso é uma empresa que está bastante endividada, tá bom? Vamos aqui olhar um caso prático, o caso das ações da ENGIE, é uma empresa do setor de energia elétrica. Vejam aqui no gráfico a evolução da sua dívida líquida sobre o EBIT. Então aqui tem a evolução. Percebemos aqui que de 2017 para cá a empresa ela foi aumentando o seu endividamento em relação ao seu lucro operacional, que é a dívida líquida sobre o EBIT, tá? Então aqui a gente pode verificar que é uma empresa que está aumentando o seu endividamento. Aí eu olho aqui o ROI e o ROIC da ENGIE e podemos perceber que ela tem um ROI de 33% e um ROIC de 15,7%. Esses indicadores indicam a eficiência e rentabilidade da empresa. Então ela consegue pegar essa dívida e rentabilizar de forma muito boa. Então ela tem essa relação e essa dívida para a ENGIE é muito positiva. Então mesmo ela tendo uma dívida bruta, uma dívida líquida elevada, ela consegue rentabilizar. E isso gera valor para o acionista, tudo bem? E agora vamos falar do segundo indicador, que é a liquidez corrente. O que quer dizer a liquidez corrente? Eu vou pegar os ativos circulantes da empresa, são aqueles ativos de curto prazo, que vão vencer em até 12 meses. Os ativos de curto prazo são contas a receber, estoques, tudo que a empresa vai receber em 12 meses. Esse indicador a gente vai dividir pelo passivo circulante, que é toda a exigência para a empresa em até 12 meses, as contas a pagar, as dívidas que vão vencer em até 12 meses. E esse múltiplo ele tem que ser acima de 1, que vai mostrar que a empresa ela tem capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo, tá? Então esse é o segundo indicador, liquidez corrente. Então temos que olhar
dívida líquida sobre o EBITDA e também a liquidez corrente. São dois indicadores muito importantes. Vamos olhar aqui também para o caso da Engie, a liquidez corrente da empresa. A gente pode verificar que de 2018 para cá a empresa aumentou a sua liquidez corrente conforme está no gráfico. Então, passando acima de 1, ela tem capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo. Então mostrou aqui que a Engie é uma empresa que tem uma ótima saúde financeira, mesmo tendo uma dívida elevada. E vamos agora conhecer as 4 empresas que têm aí um endividamento grande. Então vamos verificar, vamos fazer a análise olhando para esses 2 indicadores. E essas empresas, elas fazem parte do índice Ibovespa. Então vamos verificar quais são essas empresas, tá? Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um filtro usando dívida líquida sobre EBITDA e também liquidez corrente. E aí eu cheguei em várias empresas. Eu fui fazendo o filtro e verificar aqui quais são as empresas que têm maiores dívidas, tá? A primeira delas aqui que a gente vai verificar é a Suzano, é uma empresa que atua no setor de celulose, de papel e celulose. O código de negociação é SUSB3. A dívida líquida da Suzano está em 69 bilhões. Então, uma dívida aparentemente alta. E a sua dívida líquida sobre EBITDA em 5,16. Então a empresa demoraria um pouco mais de 5 anos para pagar essa dívida considerando o seu EBITDA. Lembra? Acima de 3 mostra que a empresa está um pouco endividada. E a sua liquidez corrente? 1,49. Então está acima de 1, ela tem capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo. Vamos para a próxima empresa? A próxima empresa é a Ultrapar, uma empresa que atua no setor de combustíveis. O código de negociação UGPA3. A dívida líquida da Ultrapar está em 12 bilhões. Considerando aqui a sua dívida líquida sobre o EBITDA, está em 5,54. Então, demoraria mais de 5 anos para ela poder pagar a sua dívida usando o seu lucro operacional. E a liquidez corrente está em 1,97. Muito boa a liquidez corrente da Ultrapar. No entanto, no aspecto do seu operacional com a sua dívida, é uma empresa que está bem endividada. E a Klabin? A Klabin é a terceira empresa do nosso hall aqui das empresas mais endividadas. O código de negociação da Klabin é KLBN3 com final 4 e 11. São ordinárias, preferenciais e units. Também atua essa empresa no setor de papel e celulose. Ela tem uma dívida líquida de 21 bilhões e a dívida líquida sobre EBITDA em 5,7. Também uma empresa que apresenta um bom endividamento. E a liquidez corrente dela de 3,9 é o múltiplo que indica que ela pode sim pagar as suas dívidas de curto prazo com folga. Quase em 4 a liquidez corrente da Klabin. Mesmo ela tendo uma dívida líquida sobre EBITDA alta, ela tem uma liquidez corrente muito boa, tá? E a quarta e última empresa é a Petrobras, uma empresa que atua aí no setor de petróleo, de combustíveis. Código de negociação Petro 3 e Petro 4. Dívida líquida da Petrobras está em 72 bilhões, tá? Essa dívida atrelado ao dólar, então quando tem variação cambial também mexe com a dívida da Petrobras. A dívida líquida sobre EBITDA em 6,56. Demoraria mais de 6 anos para pagar a dívida da Petrobras usando o seu lucro operacional. E a liquidez corrente em 1,08, tá? Então a Petrobras ainda se apresenta como alternativa, uma empresa que está endividada. Então temos que olhar primeiro para esses aspectos. Em que pese essas empresas que eu trouxe aqui terem dívida alta, são empresas que estão acostumadas a trabalhar com endividamento. Então, mesmo tendo dívidas, as empresas elas conseguem trazer aí uma rentabilidade e conseguem trazer um aspecto positivo. Mas temos que ter muita cautela, tá? A dívida em demasia, quando a gente tem uma dívida aí um pouco mais alta, pode trazer problemas para a saúde financeira. E o que pode ocasionar uma decretação de falência ou de recuperação judicial das empresas
com certeza é o fator endividamento. E antes de tudo, temos que olhar primeiro para isso, para depois pensar em rentabilidade. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Também me sigam lá no Instagram, estou fazendo posts diários sobre investimento, tá? Vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!